Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar um excelente estudo para todos nós e para você que está aí do outro lado nos acompanhando, que Oxalá possa abençoá-la também. Excelente estudo. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos colocamos na vossa presença e na vossa luz. Rogamos a presença sagrada do nosso amado irmão, Dr. Bezerra, para que junto com a vossa comitiva do bem, possa nos auxiliar no aprendizado, no entendimento, na grandeza, no crescimento interior da nossa alma. Que assim seja. Boa noite. Jesus anda sobre as águas. Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam foram curados. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje traz uma história bastante interessante, né? Tem algumas, né, passagens falando de Jesus com as águas, né? Tem aquele que nós vimos recentemente, que ele está no barco também tem mar, também tem barco, lembra? E que ele está dormindo, descansando, né? E os apóstolos ficam desesperados, porque vem um vendaval ali, e eles acordam Jesus para socorrê-los, né? E esse evangelho de hoje, ele traz novamente Jesus e as águas, né? Fala que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Então eles estão num lugar onde ele realizou várias curas, onde ele pregou, e ali ele termina aquela tarefa e fala para os discípulos, seus apóstolos: "Pode ir indo, vai, já entra todo mundo no barco e vai indo para atravessar para o outro lado." E aí ele fica ali, esse momento, com essas pessoas,
e depois ele se retira para a oração. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Fala assim, mas pai, o mestre também orava? Olha que interessante. Maluco isso, né? Nós pedimos para ele, que é o Filho, ou pedimos para o Pai, que é o Deus Criador. Né? E ele? Com quem ele falava? Para quem ele pedia? Para o Criador, para o Pai. Né? Então, uma tarefa número 1 desse texto, ele fala que ele subiu no monte para orar. Ou seja, é preciso que nós criemos intimidade com Deus. Porque muitas vezes, se nós formos pensar de maneira racional, ele não precisava disso, não é? Mas se até ele dobrava os joelhos e falava com o Pai, não é o servo maior que o Senhor. Se ele que era o Senhor dobrou o joelho, por que que nós que somos servos não vamos ter os nossos momentos de oração? Olha isso. E tem gente que quer levar a vida no automático. Eu falo isso há 200 anos. Sem uma intimidade com Deus, sem uma oração, levanta de qualquer jeito e vai tocando o dia, deita no final do dia de qualquer jeito e, sabe? Vive assim, no automático. Ele, que é ele, subiu no monte para orar. E tem várias passagens falando que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Jesus subiu no monte para orar. Jesus entrou na sinagoga. Jesus, olha só, vários momentos, em momentos de oração, de intimidade com Deus. Ou seja, quem quer prosperar, quem quer crescer espiritualmente, tem que criar intimidade com o Criador, não tem jeito. Quem quer uma força, um plus a mais, tem que criar intimidade com Ele. É esse grau de intimidade que vai nos concedendo as graças, as bênçãos, as forças que a gente não sabe de onde tira, mas tirou e tira. Ele continua. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ou seja, pai, eu sempre tenho que estar no meu templo, eu sempre tenho que estar na minha assembleia, eu sempre tenho que estar na minha tribo. Não, você pode ter e deve ter os seus momentos sozinho com Deus. Seu momento de intimidade, você e Deus. Esse momento é importante, é extremamente importante, né? Esse momento, para os que são católicos, a sua missa, para os que são evangélicos, seus cultos e daí por diante. Mas esse momento só teu com Deus é fundamental. Veja que ele despediu das pessoas, ele pediu para os apóstolos irem adiantando, ele queria ficar sozinho com Deus. Qual foi a última vez que você ficou sozinho com Deus, falando da tua vida para com Deus? Qual foi a última vez que você se colocou na presença de Deus, você e Ele, para falar de você ou da sua vida? Pensa nisso. Se até o mestre tinha essa necessidade de ter o seu momento sozinho de intimidade com o Pai. Ele continua. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, da margem do rio, né? Do mar. Fustigado pelas ondas, balançado, quase engolido pelas ondas, porque o vento
soprava contra ele. Oh, meu Deus! Então, quer dizer que quando aqui ele fala que o vento era contrário. Veja, esses homens que estavam no barco, eles tinham um destino, que era passar para outra margem. Eles tinham um objetivo, que era fazer a travessia. Quantas vezes nós, mesmo tendo objetivos, mesmo tendo o destino certo, mesmo tendo o foco, ventos contrários nos aparecem. É ou não é? Fala, meu Deus, mas eu fiz tudo certinho. Nossa, tinha tudo para dar certo. Nossa, mas eu... Olha, os ventos contrários vão acontecer sempre. Não se ache a bolacha mais recheada do pacote, ou a intocável, ou intocável. Até isso é para provar nossa fé. Até isso é para trazer aprendizado. Você faz tudo certinho, sabe o rumo, sabe o destino, sabe o objetivo, e vem os ventos contrários. Aqueles que começam uma caminhada espiritual, então, meu Deus, quantos ventos contrários. Você pergunta, nossa, eu estou indo buscar o bem, lá só faz o bem, ajuda as pessoas, mas dentro da minha casa, por meu marido, pela minha esposa, ou por meu pai, ou por meu filho, ou por minha sogra, sei lá quem, eu não iria mais. É ou não é? E outras situações que mesmo estando no rumo certo, mesmo tendo a devida razão, mesmo estando certo daquilo que se quer, os ventos contrários, eles aparecem. E eles balançam o barco da nossa vida, tentam nos engolir, é ou não é? Tentam nos engolir, parece que vai nos devorar com a boca grande. Mas qual é o recado? É continuar, né? Continuar. O recado é não desistir. E veja, quando ele fala que fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles, é como se tivesse uma força contrária, uma força invisível, contrária, né? Que não quisesse que eles chegassem até lá. Ou seja, há forças invisíveis, até mesmo espirituais, que realmente não querem que você atinja o seu objetivo. Porque o que faz a vela se movimentar é o vento que sopra lá para frente. Não é o vento contrário. Entende isso? O que faz a vela do barco se movimentar e ir adiante é o vento que sopra para frente, que empurra o barco para frente. Não é o vento contrário que empurra o barco para trás. Às vezes, está tudo certo, mas nós nos juntamos com pessoas que sopram o vento que querem empurrar o nosso barco para trás. Às vezes, está tudo certo, mas você se adequa com energias que vão te empurrar o teu barco para trás. E nós somos insistentes, hein? Se alguém fala, está incomodado com a minha vida. Porque fala demais. Porque está com inveja. E muitas vezes as pessoas estão nos dando sinais e nós não estamos percebendo. Principalmente as pessoas que nos amam verdadeiramente. Muitas vezes a gente está indo e o nosso pensamento negativo, a nossa negatividade, funciona como o vento que sopra para trás. Ao contrário. Você fala, por que será que não dá certo? Você mesmo está soprando contra você, querido.
A ventania que você faz aqui dentro é tanta que você não vai passar para outra margem de jeito nenhum. Você não alcança a travessia. Entende? Ele continua o texto falando que, alta madrugada, Jesus, ou seja, Jesus ficou no monte, ficou em oração. E quando deu alta madrugada, Jesus se dirigiu até os apóstolos, andando sobre o mar, sobre as águas. Vocês conseguem imaginar? Alguém aqui consegue imaginar o mestre andando sobre as águas? Imagina a cena. Talvez seríamos nós, mais um daqueles, né? É um fantasma, né? Hoje fala aí de yoga, de outras terapias, que não sei o quê, que a pessoa fica levitando, né? Imagine se você vir alguém levitando na sua frente. E o pé sai do chão, a pessoa sobe, a pessoa desce. Pode usar o fraldão, né? Vai dar novidade. Agora, você imagina, uma palavra que eu queria falar, mas não posso falar. Vou falar bagaço. Vocês já vão me entender. O bagaço que foi quando esses homens do barco, à noite, com ventania, o barco balançando, em alto mar, vai vendo a cena, monte na sua cabeça, me vê um homem andando sobre as águas. É ou não é uma loucura? E aí alguém fala, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. O legal do texto é que ele não dá o nome de quem falou, né? Para não expor a pessoa, né? Tá vendo? Para não expor, né? Ele poderia falar, Lucas disse desesperado, é um fantasma, né? Ou sei lá, Mateus então desesperado. Não, ele fala, gritaram. Gritaram é o quê? Sujeito indeterminado? Gritaram. É um fantasma. E gritaram de medo. Gritaram duas vezes, né? Gritaram que era um fantasma e gritaram depois de medo. Bom, mas Jesus imediatamente lhe disse, olha que interessante. É um fantasma. Quando a gente está sobre o poder do medo, olha que maluco isso, hein? Quando a gente está sobre o poder do medo, a gente vê coisas. É ou não é? O medo, quando nós estamos sob o poder do medo, a gente cria coisas. A nossa mente, o nosso imaginário, ele viaja, ele é criativo, ele é coisa de louco. Então, cuidado. Muitas vezes, durante a jornada da vida, tem coisas que só existiram dentro da sua cabeça. E da cabeça desceu para o coração, já virou um sentimento. E, na verdade, aqui fora, no mundo real, se é que esse mundo é real, tem hora que eu também não sei, você fala, poxa vida. Então, tem coisas que quando nós estamos encharcados de medo, só existem dentro da nossa cabeça. E as pessoas criam situações, mundos, imagens, tudo imaginário. Pode ser que aquilo que você está passando não é tanto assim. Mas o jeito em que você quer conduzir a coisa, torna a coisa deste tamanho. Pode ser que as coisas que você tem para resolver poderiam ser resolvidas de maneira mais fáceis. Mas o jeito que você quer conduzir torna a coisa gigantesca. Precisamos pensar nisso. Será que é tudo isso?
Boa pergunta. Será que é tudo isso? Se for, preciso lidar com isso. Se não for, para de gracinha, Serginho, vamos menos. E fale para você mesmo, para de gracinha, menos um pouco. Vamos. Nós precisamos nos dar esses alertas. E olha, ele continua. Quando o mestre fala, mas Jesus imediatamente lhe disse. Uma outra reflexão desse texto é sinal que Jesus estava extremamente iluminado sobre as águas. Porque se estava no mar, estava escuro, era noite, né, era madrugada, ele vem cheio de luz, né? É um fantasma, né? Quase que transparente, né? E aqui, mas Jesus lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro disse, se és tu, quer dizer, me dá uma prova, né? Esse é o lado humano nosso. O nosso lado humano vive querendo provas. É ou não é? A gente vive querendo provas. Outra coisa, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Senhor, se é tu mesmo que está vindo aí, então fala para mim, para eu ir contigo te encontrar sobre as águas. Quase que ele disse, desse jeito aí que o senhor está andando. Você iria? Você iria? Você iria? Você iria, Regina? Se coloca nessa situação, você iria? Bastante. Agora a gente tem um outro conhecimento, né? Tem muito conhecimento. Sim. Eu acho que tem que ter uma fé tão grande. É difícil para o ser humano. Não é? Eu vejo que isso ao contrário. Eu sempre espero ele vindo, entendeu? Do mar para a praia. Eu acho mais fácil pensar assim. Alguém iria? Ergue a mão, quem iria? Maluco, né? Mas Pedro, o Pedro tem uma das qualidades que eu admiro. Pedro era ousado. Pedro foi atrevido. Então, Pedro, banhado de ousadia, ele foi. Olha aqui. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Teve um tempo que ele andou. Os primeiros passos ele andou sobre as águas. E foi na direção de Jesus. O que nós precisamos ter? Sim, nós precisamos ter fé. Mas só ter fé e ficar parado não adianta. Nós vamos agir. Nós vamos ter ousadia. Entende isso? Determinação. Coragem. Ter tudo isso, ficar deitado na cama, não adianta. Aí eu tenho uma coragem, eu tenho uma determinação, tenho uma fé que olha inabalável, mas não sai da cama. Não vive o dia. Entende? Então nós precisamos desses elementos, nos assemelhando a Pedro, que uma hora mostra o seu lado humano e outra hora fala da sua fé, para todos os dias.
Todos os dias nós precisamos de ousadia, de fé, de ação, de determinação e de coragem. Vai ter hora que a gente vai se assustar com alguns fantasmas, que realmente são fantasmas? Vai. E vai dar o bagaço. Me entenda. Vai. Mas, Pedro também, num determinado momento, quando ele tirou o foco da figura do mestre, e olhou do lado e pensou, meu Deus, e esse vendaval? E esse barco? E essa imensidão de água? E quando a gente começa a pensar assim, está decretada a loucura. Está decretada a dúvida. E onde há dúvida não há firmeza. E onde não há firmeza, se afunda. Entende isso? O que é, o que não é, não é. Não tem meio termo. E olha, o texto fala, venha, respondeu o mestre. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus, mas quando reparou o vento, queridos, não fique botando reparo em certas coisas dessa vida. Toca, segue, faz cara de paisagem, finge que não viu, que não está vendo. Decreta cegueira, vai, segue o caminho. Não fica parando no trajeto. Para com isso. Faz o teu, segue o teu caminho. Faça a sua parte. Não, porque minha cunhada... Para com essa conversinha. Não, porque lá no meu serviço... Para, você fez sua parte. Não, porque desde criança, quando criança, eu... Não, acabou agora sim, você não é mais criança, agora você é adulto. Ou você vai para uma terapia, procura um psicólogo, resolve isso aí dentro, que agora não tem mais desculpinha. Não tem mais criança aqui. Entende isso? É amadurecimento, é crescimento interior, é enfrentamento. Essa é a palavra. Não tem outra. A gente passa uma vida dando desculpas. Olha só. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Para quê? Cara, se eu tenho a oportunidade de ter o mestre na minha direção, para que nós vamos distrair com aquilo que está envolto? Entende? Se você sabe quem é você, se você sabe da sua fé, se você conhece o seu coração, se você conhece a sua pessoa, o seu valor, a sua grandeza, para que você ainda está dando ouvido para conversinha ou preocupado com o que falaram de você? Mas ela falou para a Luciana que... Quem é ela? Quem é a Luciana? Sabe quando que a gente fica assim? Quando a gente tem dúvida de quem nós somos. Quando você sabe quem você realmente é, tudo isso é lixo. Você viu o que esse cano falou? Minha filha. É verdade que o senhor é macumbeiro? Eu sou. É a mesma coisa que falou assim, é verdade que o senhor é bem preto? Eu sou. É o óbvio, o ululante. E as pessoas se matam pelo lógico, pela verdade, pelo que é nítido. Olha que maluco. E se incomodam por aquilo que não é dela. Não, mas eu não sou isso. Você tem que parar e pensar, eu não sou isso. Eu me conheço. Há 2 meses atrás me chamaram. Queria falar com você, porque chegou até mim essa conversinha. Cara, eu falei, vai feder. Essa conversinha não dá certo. Porque chegou até mim que você teria falado isso, isso e isso. Eu falei, é sério?
Aí eu tenho que, eu já vou para a ironia, né? Vocês me desculpem, mas aí eu tenho que ir para a ironia. É sério que falaram isso? Eu acho, então, para você me chamar aqui para falar isso, você realmente não me conhece. É ou não é? Porque, num bom senso, a pessoa fala, não, Serginho não ia fazer uma conversa dessa. Não vou nem perder meu tempo. Gente, nós precisamos aprender, olhar quem falou. Não é o que falou, é quem falou. Fulano, ixi, fulano falou? Pelo amor de Deus, sabe? E a gente fica se matando, se defendendo, querendo provar. A essa altura do campeonato, nós não vamos provar mais nada para ninguém, entendam isso. Viva a sua vida. Só isso. Aí, a pessoa falou, não, porque chegou até mim. Eu falei, não, então você está me chamando de moleque, ou de imbecil, ou de um cara cheio de melindres, né? Porque para se comportar desse jeito que você está falando, que alguém falou para você que eu comportei, então você está me chamando, foi para isso que você me chamou aqui? Essa conversa está encerrada agora. Acabou a gracinha. Se posicione, cara. Pare de tentar convencer que você não falou, que você não fez, que você não foi, Para com isso. Não é. Devo, não devo. E pronto, acabou. Nós precisamos trazer essa firmeza para dentro de nós. Entende isso? E querer parar de ficar se explicando, está fora. Quando aqui ele fala, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção. Olha aqui, olha o medo, tirou o foco, olha a distração com o cenário que ele estava vivendo ao lado, tira o foco, olha a dúvida, surgiu a dúvida, acabou tudo, surgiu a dúvida, aí danou. Porque se alguém falar alguma coisa e a dúvida pintar na tua cabeça, cara, para tudo. Aqueles seus amigos de verdade, as pessoas que te amam verdadeiramente, e que você já deu mais de 1000 provas disso, acreditar numa conversinha dessa, é ou não é? Então você foi amigo, só você. Só você. Olha que maluco. Então nós precisamos trazer para dentro de nós essa firmeza. Está passando o desafio? Está passando pela penumbra? Está passando, o barco está balançando, o vento está forte, mas se apega e não se deixe levar pelo medo, pela distração do cenário ou pela dúvida. Não deixe. É isso aqui que vai contaminar o teu ser e vai te colocar em desespero. Esses elementos vão contaminar o teu ser, até mesmo a tua fé, e vão te colocar em desespero. Não tenha dúvida, não se distraia com o cenário, por mais horroroso que ele seja, e nem tenha medo. Ah, pai, então eu tenho que ter coragem, não posso ter medo? Tá, pode ter medo, mas tenha a coragem de ir. Vai com medo mesmo, mas não pare. Era o que Pedro deveria ter feito, não é? Mesmo com medo, não, Senhor, estou indo aí, fica firme aí que eu vou te alcançar. E segue. Mesmo com medo? Mesmo com medo. Porque o medo faz parte do ser humano, né? Não sei se alguém sabe aqui, o ser pensante, racional, é natural ter medo de algumas situações. Principalmente do desconhecido, né? Então precisamos aprender a lidar com ele. Mas nós nunca vamos ficar livres dele. Né? Sempre teremos situações que o medo vai aparecer. Né? E aí, então, saiu do barco, andou sobre as águas, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, e gritou, Senhor, salva-me.
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? É o Criador falando para nós assim: fulano, por que você duvidou? Quantas bênçãos eu já derramei na sua vida? Quantas vezes eu já te socorri? Nunca te abandonei. Por que que dessa vez você duvidou? E isso acontece com a gente. Por que você duvidou? Olha que começa a pergunta: por que você duvidou? Não precisava disso. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando o mestre está no nosso barco, está no barco da nossa vida, até as tempestades se acalmam. As ondas se abaixam. Os ventos se calam. Ou seja, as pessoas que querem tocar o barco da própria vida, sem estar aliançadas com o divino, com o Criador, com o universo, com o que for, lá do alto, dificilmente conseguirão. Dificilmente. Quando entraram no barco, o vento cessou. Olha isso. É como se a noite virasse dia num piscar de olho. Se a água virasse vinho, num estalar de dedo. Subiu no barco, o vento cessou. Ou seja, restaurou a paz, né? Então, muitas vezes nós precisamos disso. Trazê-lo para o nosso barco da vida para restaurar a nossa paz interior. Às vezes a nossa inquietude lá dentro da nossa alma é a ausência de trazê-lo para o barco da nossa vida. Ó Pai, e quando ele já está no barco, tenho estado com ele constantemente, mas ainda assim eu sinto umas ventaninhas. É físico, é emocional, é da mente. Cuida disso. Procure profissionais que vai cuidar da sua saúde da mente, vai cuidar do seu emocional. Porque se está tudo certo, não tem por que estar errado. Correto? Se a bateria está boa, tem gasolina, tem água no veículo, tem óleo de freio, o motorista sabe dirigir de fato. Não quer andar esse carro por quê? Né? Cuida disso. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha, chegaram a uma conclusão. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Mais uma sessão, mais um dia de cura, então, naquela manhã, né? Porque, pelo jeito, passaram a noite nesse tumulto do barco, né? Trouxeram os seus doentes e suplicavam que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam, eram curados. Tamanha fé. Sabe que me lembrou aquela mulher? Lembra aquela mulher que vertia sangue, hemorraíza? Lembra? Lembra? Né? Que ela falava, né? Se eu tocasse nas vestes dele, eu seria curado. Então, amados, eu termino esse evangelho de hoje falando dessa necessidade de nós não nos deixarmos levar por esses elementos: medo, distração, dúvida.
por nós entendermos o que são pessoas, ou situações, ou energias que fazem na nossa vida o papel do vento contrário. Acorde! Tem pessoas, tem situações e energias que fazem na sua vida o papel do vento contrário. Não quer que o seu barco chegue a outra margem. Estão me pedindo para eu falar disso insistentemente. Certamente tem alguém aqui que está sendo enganado por alguém ou por alguns, ou por ventos contrários, e não está percebendo. Olha, é um fantasma, cuidado com o seu medo, ele embanana o seu imaginário. Repensa, olha de novo, às vezes não é tudo isso. Entende? Cuidado. Não crie fantasmas. Já chega os próprios que a vida traz. Né? Não crie mais. Olhe com nitidez, com clareza. Sem miopia, sem estigmatismo. Olhe. Veja bem se é isso. Veja se é tudo isso mesmo. Então, que nós consigamos criar essa intimidade com Deus, se até o mestre subia no monte para orar, que nós consigamos criar essa profundidade de intimidade. Todos os grandes mestres, todas as pessoas que alcançaram um nível de intimidade com Deus elevado, eram pessoas de oração. Assim era o Chico, é ou não é? Assim é Madre Teresa de Calcutá, assim é o Carlos Bacelli, assim era o doutor Alonso, assim é o Papa Francisco, que eu amo tanto, assim eram outras figuras, assim é Dalai Lama, assim era Buda, tinha seus momentos de intimidade, de meditação e de fala com Deus. Olha que maluco, com o divino. E nós? E nós? Nós temos criado esse momento de intimidade com Deus? Essa é a pergunta que fica para a nossa vida, para o nosso pensar da semana, né? Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós esticamos as nossas mãos para que o Senhor as segure. Nós queremos segurar nas Tuas mãos para a grande caminhada dessa vida, para que o barco da nossa vida ande para frente e chegue aonde tem que chegar. Tudo isso, Pai, porque Tu conheces o nosso coração, a nossa jornada, os nossos desafios, os nossos medos. Dá-nos coragem, Senhor. Aumenta a nossa fé. Traga determinação, luz, serenidade para cessar todos os ventos da nossa vida. Preenche o buraco da nossa alma, do nosso coração. Preenche as nossas carências. Sana as nossas dúvidas, Senhor. E tudo isso nós te agradecemos pela Sua bondade, pela Sua grandeza, pela Sua compreensão, como aquele que ama e ama cada um de nós. Nós te agradecemos infinitamente. E sabemos que as ventanias do nosso barco já estão cessando a partir deste momento. Porque hoje Tu estás subindo no barco da nossa vida. Nós estamos nos realinhando
e realiançando o nosso compromisso de luz, de paz, de amor e de serenidade. Nosso coração se amansa, nosso coração se abranda, se acalma nesse momento. E eu sei que tu estando no nosso barco, nós conseguiremos chegar até a outra margem. Conseguiremos fazer a travessia com equilíbrio, com tranquilidade. Caminhe, Senhor, em nossa direção. Tudo em paz? Diga bem forte assim: eu vou vencer. Eu chego lá. Eu farei a travessia. Contra qualquer vento. Contra qualquer impedimento. Eu vencerei. Essa é a palavra de determinação dessa semana. Vamos agradecer a nosso Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Agradecer ao universo pelas bênçãos derramadas. Agradecer aos espíritos de luz que nos acompanham, que nos guardam. Agradecer a todos aqueles que têm colocado forças, bênçãos e força e luz sobre cada um de nós. Tem nos encorajado, tem nos trazido a fé, a determinação, o bom ânimo de cada dia. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, sempre presente. Eu agradeço as vossas presenças e que retorne às vossas moradas, às vossas casas espirituais, deixando sobre nós a paz, a serenidade e a tranquilidade da caminhada. Que assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção a quem é de bênção. Uma boa noite a todos.